Olá a todos mais uma vez. Hoje, ou melhor, nesta aula de hoje, técnicas de intelecção textual. Entre outras palavras, interpretação de texto. Olha, eu aqui. Bem, interpretação de texto. Por que interpretar texto? Quando a gente vai para a empresa, a gente tem que interpretar alguns textos, como, por exemplo, e-mails, comunicações internas, informativos e por aí vai. Quando a gente interpreta de forma correta e coerente, há uma grande probabilidade que a gente não erre, né? Por exemplo, vamos ver o texto aqui abaixo. Leia o trecho a seguir. Os problemas de um país devem ser resolvidos pelo seu povo. O povo precisa de educação e trabalho. Este tem de ser garantido pelo governo. O governo precisa saber que nas próximas eleições será julgado pelos eleitores. Um povo educado tem trabalho. Ficou um texto um pouquinho assim, incoerente, por um fator. Um texto coerente, um texto bem estruturado, você entende que a primeira frase faz sentido para as demais frases, né? O contexto geral. Nesse contexto, aqui, a gente fica um pouquinho perdido. Poxa, como assim? Os problemas do seu país devem ser resolvidos pelo seu povo. Beleza, essa frase faz sentido. O povo precisa de educação e trabalho. Mas como assim? Do nada mudou. Este tem que ser garantido pelo governo. Ok, tudo bem. Este o quê? Os problemas garantidos, resolvidos pelo povo, a educação. O governo precisa saber que nas próximas eleições será julgado pelos eleitores. Alguns contextos fazem sentido, só que de forma desorganizada levam a outras interpretações. Por exemplo, foi difícil entender o texto acima? Não, sim. Em uma rápida análise, percebemos que o texto foi construído de forma pouco adequada e por isso não conseguimos saber do que se trata. Eu discordo do autor, do professor do livro. Desculpa, eu tô tomando um cafezinho aqui porque tá gelado. Em uma rápida análise, ou melhor, o autor desse livro, que é daquele livro que vocês estão usando, em um outro contexto também, de oral e escrita, ele fala que esse trecho é incompreensível. Ele é compreensível. Só que se dissecá-lo, se interpretar essa primeira frase, essa segunda frase, essa terceira frase, essa quarta frase e tentar entender como que deveria ser, dá para entender. Pois é justamente disso vamos falar agora. Ir além do entendimento das palavras e das frases, buscando saber qual o assunto do texto e qual a sua opinião ou opinião do autor sobre o assunto, ou tal assunto. Portanto, vamos utilizar as seguintes técnicas: a análise textual, a análise temática e a análise interpretativa. São 3 pontos, galera, que vocês têm que observar. Texto, análise textual. Você vai olhar para o texto e falar assim: cara, estou olhando para esse texto aqui. Trata justamente da maneira como o texto é estruturado. Vamos ver. O texto aqui é legal. Tem 5 frases. É um texto de um parágrafo só. Aí aqui você vai entendendo mais profundamente como que ele é escrito. Temática. A temática está relacionada ao assunto, às ideias expressas no texto. Aí beleza. Eu descobri qual a estrutura do texto. Eu descobri se o texto é dissertativo, comentativo, dissertativo, informativo, por aí vai. Qual a estrutura, referente a parágrafos, pontuação. Ok, isso é a análise textual. Aí eu vou observar um outro contraponto. Agora, que esse cara está falando? De educação? Do povo? Ou de política? O que ele está falando? É o assunto que ele vai abordar. Interpretativa é quando você dará a sua opinião a respeito das ideias do autor. Interpretativa é quando você entende o texto do cara ou não entende e dá um feedback, né? Uma resposta. Não é necessário dizer mais quais podem ser as consequências se fizermos uma leitura equivocada de, por exemplo, um contrato de compra ou venda de uma casa, não é? Então vamos aprender a ler observando algumas regras de intelecção textual. Deixa eu ver só se está gravando aqui, senão começa. Falo e falo para as paredes aqui.
Regras de intelecção de texto. O Severino, em 2006, que é o ano que ele escreveu isso, ele falou que durante o processo de comunicação, o emissor sofre uma série de interferências pessoais e culturais, que colocam em risco a objetividade de sua informação. Desse modo, é necessário que o receptor tome alguns cuidados para garantir maior objetividade na interpretação da comunicação. Por que ele fala que o contexto cultural ele pode ser uma consequência? Por um fator. Suponhamos que eu sou goiano, 100% goiano, né? Nasci em Goiás, Rio Verde, das abóboras, como abóbora até. Mentira. Desse contexto, se hoje eu for para um outro local, por exemplo, Estados Unidos, ou para os Estados Unidos, eles escrevem de um jeito, eles falam de um jeito. E quando eu tento interpretar do meu próprio ponto de vista, isso vai trazer algumas consequências, que é a falta realmente de entendimento do significado profundo do contexto em si. Desculpa que o povo enchendo o saco. Beleza. Qual é a informação, qual a importância das técnicas de intelecção de texto nos processos de comunicação? Mas como assim, professor? Qual que é a importância disso? Qual que é a maior importância de eu saber interpretar? Primeiro, é que todo momento e nas diversas situações do nosso dia a dia, estamos diante das palavras escritas que precisam ser corretamente interpretadas. Esses textos podem ser veiculados nas mais diversos canais de comunicação: livros, jornais, revistas, leis, bulas de remédio, catálogos de produtos, manuais e procedimentos, entre outros. Aí eu te pergunto assim: você sabe me responder, há um tempo atrás, o que significava Google? Professor do céu, Google, é Google, é G-O-O-L-G-E, Google. Há um tempo atrás a gente não sabia falar Google, a gente não sabia, porque não era do nosso contexto de vida. Só que com o tempo a gente tem que interpretar, tem que entender que existem palavras. Por exemplo, aqui atrás tem a palavra aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Essa palavra aperfeiçoamento, ela tem esse contexto de aperfeiçoar. Mas o que? Aí em cima eu trago a palavra cursos, eu trago a palavra, por exemplo, empreendedor. Por quê? Esse curso de aperfeiçoamento é para melhorar em que área? Aí abre aspas, né? Por exemplo, a palavra pneumo ultramicroscópico silicovulcânicos coniótico, se não me falha a memória. É uma palavra extremamente extensa, é uma só palavra, né? 42 letras, se eu não me engano. Uma das maiores palavras do português. Ela é extremamente enorme. Só que você fala assim, pneumo ultramicroscópico silicovulcânicos coniótico. Mas tá, é uma palavra. Se você falar essa palavra e não entender o que significa ela, você é um analfabeto funcional. Se você sabe o significado dela e não sabe escrever ela, você é analfabeto funcional. Você sabe fazer uma coisa e não a outra. Você sabe metade do caminho. Quando você sabe assim escrever, falar e o significado, você sabe o contexto, o ciclo geral. Então você sabe, você é na teoria, né, alfabetizado. Isso seria interessante. Mas alfabetizado por ramo brasileiro é você saber ler, não escrever. É o ápice, né? Bem, as técnicas de intelecção nos ajudam a interpretar corretamente o significado do texto de outros autores. A análise textual, temática e interpretativa são também de grande utilidade para nos ajudar a escrever nossos próprios textos, conseguindo assim maior grau de clareza e objetividade para aquilo que queremos transmitir. Aí eu falo aqui para você que é o seguinte: análise intelectual do texto, quando eu for analisar o texto, que é a primeira das três fases, minha língua está presa hoje, eu vou dissecar o texto, vou procurar palavras que eu não entenda, vou procurar palavras que eu não consigo entender o significado e vou procurar entender o que realmente ela faz sentido naquele contexto. Quando eu vou
para a análise temática, eu vou entender o que significa aquele tema, se ele traz algo bom para mim ou não, e eu vou dar a minha opinião em cima. Todo esse contexto, toda essa área de entendimento, eu vou aprender. Quando eu aprendo, eu vou aplicar. Quando eu aprendo a ir atrás da área de análise textual e ver uma palavra que eu não sabia escrever, eu vou saber escrever depois. Então, todo esse processo de textual, de análise temática e análise interpretativa vão auxiliá-los a uma boa escrita depois, uma boa pronúncia das palavras, uma boa escrita, vai te trazer benefícios. Existem 1 milhão de livros. Eu vou pegar um pouco aqui, ó. Esse é um pouco dos livros que eu possuo. Aqui, todos eles têm contexto, tem palavras, tem temas. Se eu não ler eles, eu não vou saber nenhum deles. Se eu não ler nenhum desses livros, eu não vou aprender o que ele quer dizer. E toda vez que eu leio um livro, eu aprendo pra caramba. Palavras novas, contextos novos, ideias novas. Isso é interessante. E para o ramo de vocês que é da área de gestão, isso é extremamente necessário, ok? Voltando aqui agora, você com certeza deve conhecer algum caso no qual a falta de objetividade tenha gerado grande confusão. Vejamos alguns casos comuns. Esse exemplo aqui é maravilhoso. Vamos lá. É um exemplo de falta de interpretação. O presidente de uma fábrica pede aos seus diretores via e-mail para avisarem sobre raro fenômeno natural de um cometa. Esse é o contexto inicial. Esse é a informação que o presidente mandou um e-mail, e nesse e-mail está solicitando. Nossa, tá muito gelado. E nesse e-mail ele está solicitando que o funcionário fala assim: ó, galera, avisa os seus funcionários que vai ter um fenômeno de um cometa. Eu quero que vocês vejam também. Essa é a ideia dele. Mas vamos lá. Ele mandou um e-mail assim pro cara: do presidente para o diretor. Na próxima sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley passará por esta área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. Assim, por favor, reúna os funcionários no pátio da fábrica, todos usando capacete de segurança, quando eu explicarei o fenômeno. Se chover, não veremos o raro espetáculo a olho nu. Beleza. É uma mensagem simples que, se for observar, ele está explicando, ó, vamos dissecar isso aqui. Na sexta-feira, na próxima sexta-feira, então significa ou que ele está no meio de semana ou uma semana antes. Ele falou que às 17 horas vai acontecer o fenômeno do cometa Halley, que vai passar por esta área, não na fábrica, mas a olho nu vai dar para ver da fábrica. Trata-se de um evento que ele explicou o que é esse evento, que a cada 78 anos ele ocorre, então ele é raro, raríssimo. Assim, por favor, reúna os funcionários no pátio da fábrica, todos usando capacete de segurança. Por que usando capacete de segurança no pátio da fábrica? É obrigatório, pelas normas de segurança, usar capacete em toda a área externa da fábrica. Por uma questão de segurança, para não cair martelo, pega alguma coisa, né? Porque as instalações da fábrica são enormes. Quando ele vai explicar o fenômeno a olho, né? O diretor falou assim: ó, coloca todo mundo lá de capacete para uma questão de segurança da fábrica mesmo, e eu vou explicar para vocês o que é isso que vai acontecer. Se chover, infelizmente não vai dar para ver a olho nu, né, o fenômeno, não dá para ver. As nuvens podem tampar, por aí vai. Beleza. Só que chegou assim, o diretor lá que ele recebeu do presidente interpretou assim, ó: a pedido do presidente, nesta sexta-feira às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica. Já mudou. Se chover, por favor, reúna os funcionários, todos com capacetes, e os encaminhe ao pátio, onde o raro fenômeno terá lugar. O que ocorre a cada 78 anos a olho nu. A olho nu. Gerente para o supervisor. A convite do nosso querido presidente, na próxima sexta-feira às 17 horas. O cientista Halley
de 78 anos vai aparecer nu na fábrica, usando apenas capacete, quando irá explicar o fenômeno da chuva para os seguranças no pátio. Todo mundo nu. Quem que mandou isso? Do supervisor pro chefe. Todo mundo nu. Na próxima sexta-feira, às 17 horas, pois o manda-chuva do presidente, Sr. Halley, estará lá para mostrar o raro filme Dançando na Chuva. Caso comece a chover mesmo, o que ocorre a cada 78 anos, por motivo de segurança, coloque o capacete. Aí do chefe para todo mundo. Galera, é o seguinte. Nessa sexta-feira, o presidente fará 78 anos. A festa será às 17 horas no pátio da fábrica. Vão instalar Bill Haley e seus cometas. Todo mundo deve estar nu e de capacete. O espetáculo vai rolar mesmo que chova, porque a banda é um fenômeno. Bem, para fazer o uso das técnicas de intelecção textual, o procedimento será delimitar a extensão do texto que vai ser analisado, ou seja, você deve escolher uma unidade de leitura para trabalhar. Essa unidade pode ser um capítulo, uma seção de um livro ou qualquer trecho que tenha sentido, isto é, que traga uma ideia completa. Nesse contexto, dá para entender. Por exemplo, lá é dividir por seções. Que tipo de seções? Você pode, se for um texto muito grande, você pode dividir por parágrafos. Nesse caso, como é um parágrafo, eu posso dividir por frases. Eu analiso essa primeira frase, depois eu analiso essa segunda, depois eu analiso a terceira e por aí vai. Assim, eu tenho menos chances de dar o erro que aconteceu, né? Uma dica, né? Quando você lê corretamente, escreve corretamente, de fato, o bom leitor é aquele que sabe analisar o que está lendo, buscando entender o motivo de o autor ter escrito daquela maneira. Assim ele utilizará esse conhecimento quando for escrever e terá grande chance de produzir bons textos. A escola ensina vocês a produzirem texto para Enem. Eu ensino vocês a produzir texto para a empresa, porque a empresa precisa de pessoas que escrevem bem para que outros funcionários da empresa entendam o que você escreveu. Vamos agora dissecar um pouquinho da análise textual. Análise textual definida a unidade de leitura a ser trabalhada, passamos a analisar a análise textual, que é a leitura preliminar do texto para termos uma ideia de como o autor se expressa na escrita para dizer o que ele pensa. É nesse primeiro momento que a gente olha pela primeira vez no texto. É nessa primeira vez que a gente olha ele por completo, ele de longe. É como se fosse um corpo de uma pessoa. Você primeiro a ver por completo de longe, né? E ela vai se aproximando e você vai vendo os detalhes dela. Durante essa leitura, assinale todas as passagens que geralmente geram alguma dúvida e que você não compreendeu completamente. É aquilo que eu falei para vocês. Olha, eu não sei o que significa Halley. Então vai ser o seguinte, vai lá, circula. Opa, vamos, filho. Vai lá e circula o cometa Halley. Aí você vai na internet, pesquisa cometa Halley, o que significa? O cometa Halley é um fenômeno que acontece a cada 78 anos, como ele já explicou. Aí fala assim, mas o que é fenômeno? Você não sabe o que é fenômeno. Então circula a palavra fenômeno, vai lá e pesquisa o significado da palavra fenômeno. Depois que você buscou os significados das palavras que você não entendeu, você volta e lê tudo de novo. Porque agora, quando lê tudo, você já sabe o significado das palavras que você não tinha a mínima ideia. Beleza? É nessa hora que também você pode fazer uma pesquisa. Livros, ver os livros que o pessoal escreveu sobre o assunto, pesquisar na internet, pesquisar muitas das vezes quem é o autor para que você entenda o ponto de vista dele quando ele escreveu, saber aonde ele se formou, qual a ideia dele central, porque senão você pode ler livros que o autor é um pé no saco, desculpa o palavreado, porque esse camarada ele vai escrever asneira, vai te vender uma asneira e você vai cair. Porque assim, tem livro ruim? Tem, demais. Que o autor coloca coisa que não tem nada a ver? Tem. Livro, ele não é a palavra da verdade, ele é uma palavra de opinião. Por exemplo, deixa eu voltar aqui.
Se hoje eu tenho esses dois livros aqui, se esse livro aqui fala que é errado beber café, e esse aqui fala que é certo beber café, eu vou olhar quem que é o cara que escreveu. Aqui, é errado beber café. É um cara que acha que na opinião dele... não. Isso é formado em quê? Nada. Opa, então vou ficar com esse aqui que fala que beber café é bom e que o cara ali é profissional, é médico. Aí sim eu vou acreditar nele. Beleza? Então procure entender as credenciais de quem está escrevendo. Outra questão tratada da análise textual é quando ao vocabulário empregado. Normalmente os textos técnicos e científicos trazem relatos de fatos históricos, teorias, objetos e citações de autores nem sempre conhecidos por você. Às vezes, eu estou escrevendo aqui, vamos colocar aqui, cadê? Aqui. Suponhamos que aqui o presidente falou certinho, né? E aqui ele colocou assim: por favor, reúna os funcionários do pátio da fábrica, todos usando capacete de segurança, como prevê o artigo tal. É um exemplo. Esse artigo, querendo ou não, é algo estranho, é um vocabulário estranho. Então, para que você entenda esse vocabulário, entender o que significa esse artigo, você tem que pesquisar o significado dele para que você entenda o porquê do motivo que está pedindo o capacete. Entendeu? Então é hora de buscar respostas às dúvidas que você teve ao ler a unidade de leitura. Você pode encontrar as respostas em dicionários, enciclopédias. Eu acho uma coisa, que a maioria não vai olhar em enciclopédia, em livros, enciclopédia de deck, difícil de achar. Vai olhar na internet, que é rápida. Só que aí você tem que entender quais são os sites que são confiáveis. Sites que o cara que escreveu lá tem o nome do cara que escreveu lá e tem o cargo e a formação dele. É interessante para passar segurança. Para completar a análise textual, faça um esquema da unidade de leitura, indicando o que foi abordado na introdução, no desenvolvimento, na conclusão do assunto. Lembrando-se que toda a unidade de leitura tem esses 3 tópicos. Mas vamos lá, vamos voltar lá no início, aqui nesse texto. Quando ele fala, olha, coloca um comentário. Você analisou esse primeiro, por exemplo, suponhamos que esse aqui é um primeiro parágrafo. Esse aqui é um parágrafo. E eu vou analisar esse parágrafo. Eu analisei, eu entendi quem é o autor. Aí depois que eu entendi o autor, eu fui procurando palavras que eu não conhecia. Entendi esse primeiro tema. Aí eu vou colocar uma pequena descrição do que eu entendi aqui em cima. Aí eu coloquei a pequena descrição que eu entendi aqui em cima. Eu vou fazer isso com os demais. Aí depois, baseado nas minhas anotações, eu vou entender realmente o que esse contexto geral está dizendo. Beleza? É uma dica, tá? É uma dica muito válida para quem quer ter sucesso em interpretações. Beleza? Então vamos lá. Análise temática. Tema. Você fala assim: tema é o assunto geral. Você fará a análise temática do texto para descobrir o que significa o significado da mensagem, que é o que o autor quis transmitir. É aquilo que você vai buscar aprender a maneira ideal, a ideia principal do texto, e também descobrir o que motivou o autor a escrever e descobrir o motivo em si, o modo que ele escreveu, a essência do texto. Antes, leia cada parágrafo separadamente e tente identificar a sua ideia central. Deixa eu ver se eu consigo buscar um exemplo aqui para a gente resumir isso aqui. Porque isso aqui vocês já leram, então não compensa eu ler de novo. Então vamos lá, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Vamos lá. Ó, vamos pegar aqui esse exemplo. É um exemplo muito simples. A última pergunta que se faz ao texto é se existem Sinto muito, desculpa. Vamos lá. Desculpa, deu uma crise de espirro aqui. Bem, na última pergunta que se fez, eu vou espirrar de novo. Desculpa, não deu tempo de pausar. Bem, desculpa a interrupção.
lá? Se Deus quiser, tem uma crise de espírito, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu ver um outro ponto aqui. Vamos fazer uma leitura bem simples e rápida. A leitura realizada dessa forma é mais lenta, mas permite organizar aos poucos os elementos mais importantes do texto. Além de ser mais eficaz, na análise temática você terá... Olha, essa aqui é a mesma coisa que vocês já leram isso aqui. Então vamos lá. Vamos tentar colocar dentro do contexto de vocês. São 3 parágrafos aqui. Concordam? Aqui, depois que eu procurei descobrir as palavras que eu não sabia o significado e entender qual o contexto que ela está inserida, eu vou aprofundar na análise temática. Vamos ver. Esse parágrafo, vamos entender qual que é o tema dele. Vou pegar o tema dele aqui. A leitura realizada dessa forma é mais lenta, mas permite organizar aos poucos os elementos mais importantes do texto, além de ser eficaz. Aqui, o tema a velocidade não é qualidade. Posso pegar dessa forma. Porque ele fala, faça uma leitura mais lenta. Eu estou resumindo, olha só. Faz uma leitura mais lenta, porque vai ser mais eficaz, vai organizar as coisas que você precisa, mas vai ser eficaz. Vai ser importante, mas vai ser eficaz. O outro, na análise temática, você fará algumas perguntas ao texto, buscando a compreensão global do conteúdo da mensagem na unidade de leitura. Aqui eu vou olhar para o texto e vou começar a falar assim, cara, mas na análise temática, que perguntas são essas? Que essas perguntas são? Opa, então eu já estou fazendo esse tipo de pergunta para que eu tente buscar respostas dessas perguntas aqui dentro. Aí eu vou entender que aqui eu vou ter que fazer perguntas a esse texto para que eu entenda qual o contexto que ele quer me passar, qual a informação em si. Para tanto, você pode perguntar, o texto fala sobre o quê? A resposta vai indicar qual o assunto tratado na unidade. Quando você fala assim, mas o que esse parágrafo está falando? Quando você entende, fala assim, o que significa esse parágrafo? O que ele está falando? Quando você descobrir a resposta para essa pergunta, você vai unir essas 3 perguntas, essas 3 respostas dos parágrafos anteriores. Você vai entender que aqui é como se fosse um quebra-cabeça. Cada um pertence a uma parte, que esses temas serão assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer algum desenho em algum lugar. Aqui, eu vou pegar aqui, bem aqui. Suponhamos, cada parágrafo, ele tem uma imagem, mais uma imagem que se complementa. Só que esse parágrafo aqui vai falar de um assunto, esse de outro e esse de outro. Igual o exemplo que a gente estava tendo aqui. O primeiro falou sobre uma leitura lenta, mais organizada. O segundo fazia uma pergunta pro texto. E depois, a última é simples. Se eu souber o que o texto está falando, eu vou saber qual é a mensagem dele. Então, esses 3 temas são temas distintos em cada parágrafo. Mas se eu for observar, ele leva a um só tema. Qual que é o tema que a gente está tratando? Deixa eu voltar aqui atrás. Ele está falando de quê? Análise textual, ou melhor, temática. Entenderam? Aqui os 3 parágrafos estão apontando para análise temática. E a análise temática está apontando para o título da nossa aula de hoje, que é a interpretação de texto. Respondida essa questão, descobre-se qual o problema que o autor pretendeu solucionar. A maneira que o autor utilizou para responder indica o seu posicionamento perante a situação problematizada, revelando a ideia central da unidade de leitura. Então aqui ele está falando assim, quando você descobre qual que é o problema que o autor tinha e que ele tentou dar a solução, você entende também o ponto de vista dele, e se você concorda ou não. Em um texto temático ou científico, essa ideia central normalmente se encontra na introdução da unidade. Porque na introdução de um texto científico, um texto técnico, vem o objetivo na introdução. Porque é como se fosse um texto enorme visto de cima, e a introdução é como se fosse o primeiro parágrafo do contexto geral. Só que vocês vão entender mais pra frente, tá? Eu não vou atropelar, senão vocês não vão ficar um pouquinho perdidos. O objetivo da análise temática é mostrar a você como o autor pensa, isto é, como ele
raciocinou, argumentou para demonstrar sua posição perante o problema, levando em conta o que ele escreveu lá no texto. Então, é isso que é a importância. Quando você lê o texto na análise temática, você entende como que isso o autor pensou. O que é esse problema? Qual que é a solução que ele tentou ministrar? Correto? Isso aqui não precisa. Isso aqui vocês já vão ler. Eu estou resumindo para ser objetivo, ok? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Análise interpretativa. A análise interpretativa é a última fase da intelecção de textos e também a mais complexa. É nessa fase que você aprenderá a sua posição, apresentará a sua posição a respeito das ideias do autor, do texto. Para tanto, é necessário que você analise os argumentos do autor, confrontando-os com outros conhecimentos ou conhecedores da área. Por exemplo, eu não concordo com esse camarada aqui, eu não concordo com o que está escrito. Se você não concorda com o que está escrito aqui, ótimo, beleza, tudo bem. Deixa eu só ver se está gravando aqui, tá? Tá gravando. Se você não concorda com esse ponto de vista, mostre para mim uma ideia. Você leu, você não concordou com nenhum dos meus argumentos. Então me convença que eu estou errado. Mas eu acho que está errado. Não. Então você tem que me convencer usando argumentos lógicos. Aí você vai ter que pesquisar, você vai ter que trazer outros autores que defendam esse ponto de vista escrito e falado, para que eu possa compreender que você sabe o que você está falando e que você também sabe defender as suas ideias. Beleza? Ok, a nossa aula de hoje. Vou resumir isso aqui. Deixa eu ver se tem como resumir isso aqui. Tem. Vou resumir bem rapidinho isso aqui. Eu vou resumir nessa imagem. Você sabe o que eu penso sobre esse texto? Essa é a única pergunta que na análise interpretativa vai fazer sentido. É sua opinião sobre o que você leu, tanto pessoal. Você vai dar a sua opinião pessoal baseada no que você leu. Se você não leu, evite dar opinião no que você não sabe. Estude e dê a opinião. Aí sim é uma opinião válida sobre o texto referente que você leu, você quer compartilhar, ok? Citações. Esse aqui são ideias. Isso aqui são o resumo da aula. E eu vou deixar isso aqui que vocês já leram. Então, dentro do contexto geral, para o vídeo não ficar extenso, eu vou parar por aqui, ok? Qualquer coisa, estou à disposição.